Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos começar junto o Salmo 27. É um lindo texto, muito profundo, que eu acredito que saiu do fundo do coração de Davi. Há um salmo de confiança, mas não de uma confiança barata, não de um otimismo humano, não de frases motivacionais. É a confiança que nasce no meio da guerra, da perseguição e da escuridão. Davi aqui ele não está num trono confortável quando escreve essas palavras. Ele está cercado de inimigos, ele sente o peso da ameaça, ele enxerga a realidade dura da vida. Mas mesmo assim, ele diz: Ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Essa é a essência da fé bíblica. A fé não é fechar os olhos para o perigo, é abrir os olhos para Deus, que é maior do que o perigo. No verso 1 ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Veja como Davi descreve Deus com três imagens poderosas. Primeiro ele diz: O Senhor é a minha luz. No Antigo Testamento, luz significa vida, direção, vitória. Israel sabia o que era viver em trevas, literalmente e espiritualmente, mas Davi declara: O Senhor é a minha luz. Ele é aquele que dissipa a escuridão da dúvida, da confusão, do medo. Ele é o Deus que nos guia. Depois ele diz: O Senhor é a minha salvação. A palavra hebraica aqui é Yesha, é a raiz da palavra Yeshua, que significa libertação, livramento, salvação. Aqui não é uma ideia distante, mas é o Deus que entra na história, que livra do perigo, que tá junto com a gente no meio da batalha. É o Deus que tira do poço, que vence os inimigos, que age com poder. Davi continua: O Senhor é a força da minha vida. O termo aqui significa fortaleza, rochedo, abrigo militar. Davi está dizendo: eu posso estar cercado, mas o Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu refúgio seguro. O Senhor é o meu abrigo. Então ele conclui: a quem temerei? De quem me recearei? Há uma pergunta retórica: se Deus é luz, salvação e fortaleza, quem pode se levantar contra mim? Quem teria força, poder para se levantar contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe? É essa visão de quem Deus é, da pessoa de Deus, da sua majestade, de como ele entra na história, ela aplicada à nossa fé, torna a nossa fé inabalável. Mesmo cercado de inimigos, cercado da presença do mal, muitas vezes, essa fé inabalável, da certeza de quem Deus é, de como ele age, da força e da grandeza do nosso Deus, torna a nossa fé inabalável. O que falta para nós não é conhecimento de quem Deus é, nós sabemos. A falta para nós é aplicar esse conhecimento de quem Deus é na nossa vida e trazer esse Deus para perto de nós. Como diz o escritor de Êxodo, não há Deus tão próximo quanto o nosso Deus. E sabendo que Deus é a nossa luz, salvação e fortaleza, quem pode contra nós? No verso 2 ele diz: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aqui Davi olha lá para trás. Ele lembra de momentos em que os inimigos vieram contra ele para destruí-lo. A expressão comerem a minha carne é uma metáfora para a violência cruel, esse ódio mortal. Mas o que aconteceu? Eles tropeçaram e caíram.
Davi não diz que venceu porque era forte, ou porque tinha um exército, ou porque era esperto, ou porque era o rei de Israel. Não. Eles caíram porque o Senhor estava com ele. O Senhor é minha luz, minha salvação, meu refúgio. Um dia os meus inimigos se levantaram contra mim, mas porque eu estava com o Senhor, eles caíram. A memória da fidelidade de Deus no passado alimenta a nossa confiança de Deus no presente. Você pode olhar para trás e dizer: se o Senhor já me livrou tantas vezes, não há razão para duvidar que Ele me sustentará outra vez. Por que eu posso confiar que o Senhor me dará livramento? Porque Ele já me livrou outras vezes. Por que eu posso confiar que o Senhor me fortalecerá? Porque Ele já me fortaleceu outras vezes. Porque eu posso acreditar que Deus me dará providência? Porque Ele já providenciou outras vezes. Ou seja, eu olho para trás, vejo tudo que Deus fez por mim. Naquela declaração, Ebenezer, até aqui o Senhor me sustentou, ela não é só algo para o passado, ela também é algo para o futuro. Se até aqui o Senhor me sustentou, daqui para frente Ele continuará me sustentando também. No verso 3, ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aqui Davi vai além. Ele imagina o pior cenário. Não apenas alguns inimigos, mas um exército inteiro ao redor. Não apenas perseguição, mas guerra aberta contra ele. E assim ele diz: o meu coração não temeria, nele eu confiaria. Isso é a fé. Fé não é fechar os olhos e fingir que não existe perigo. Fé não é fechar os olhos e não olhar para a minha situação financeira e ver que ela está decadente. Fé não é fechar os olhos e ver que o meu casamento está se destruindo e fingir que isso não é um problema. Ver que os meus filhos estão se perdendo e fingir que isso é um problema. Sabe? Não é eu fechar os olhos para as circunstâncias, mas eu abrir os meus olhos para Deus. E enxergar que Deus é maior do que tudo isso e que se Ele me sustentou até aqui, Ele vai continuar me sustentando. Se Ele fortaleceu o meu casamento até aqui, Ele vai continuar fornecendo. Se os meus filhos foram sustentados por Deus até aqui, não há por que eu duvidar que Deus não sustentará lá na frente. Eu preciso olhar para esse Deus e trazê-lo para a minha vida, trazê-lo para perto. Não ser o Deus do culto, ser o Deus da minha vida. Não ser o Deus das igrejas, no meu caso, quarta, sexta e domingo, mas ser o Deus da minha vida, que acorda e dorme comigo, que está presente no meu melhor momento, mas também no pior, que está presente quando eu estou forte, cheio de vigor, mas também está presente quando eu estou fraco e cheio de dúvidas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fé é abrir os olhos e enxergar que Deus é maior do que tudo isso. Fé é saber que mesmo que um exército se levante, ainda assim, maior é o que está comigo. Esse texto nos convida a 3 atitudes práticas. Troque o medo pela confiança. Não é que o medo não vai existir, mas ele não pode ser maior do que a fé. Deixa eu te contar uma coisa. Te enganaram. O contrário de ter medo não é ter coragem. O contrário de ter medo é ter esperança. Se eu ainda mantenho a esperança, mesmo com medo, o medo vai se extinguindo. Então, se eu mantenho a fé firme, forte, e espero que Deus agirá no momento certo, o medo ele se dissipa. Ele até existe, mas ele vai se dissipando. Segundo, alimente a sua fé com a memória. Olhe para trás e lembre-se, o Senhor já livrou, o Senhor já sustentou, o Senhor já abriu o caminho, e isso fortalece o coração para hoje. Jeremias diz: trarei à memória as coisas que me fazem bem. Pare e pense em tudo que Deus já fez por você até aqui. E ninguém que aceitou a fé cristã e está trilhando com Cristo por um tempo vai poder dizer e olhar para trás: Deus não fez nada por mim. Isso é mentira. Você vai ver que muitas vezes o Senhor já te livrou. Nós não enxergamos no momento da prova, mas depois que a prova termina, a gente entende que Deus estava com a gente. Terceiro,
enfrente os exércitos com os olhos em Deus. Talvez hoje seu exército aqui não seja um militar, mas pode ser a doença, a crise financeira, a depressão, a perseguição, casamento, filhos, seja o que for, seja o que for. Ainda assim você pode declarar: nele eu confiarei. Amados, o Salmo 27 começa com essa declaração de confiança, que é quase uma canção de guerra espiritual. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Davi nos ensina de que a fé não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Que possamos viver essa mesma confiança, ainda que um exército nos cerque, ainda que a guerra se levante, nosso coração pode descansar, porque o Senhor é maior. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus inunde o seu dia hoje. Eu vou te pedir, como eu sempre peço, curta, comente, compartilha, manda esse vídeo no grupo da igreja, coloca nos seus status, manda para alguém que precisa ouvir isso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.